vamos iniciar, tá? E como eu já perguntei, né, se vocês conheciam, né, eu tinha alguma ideia da própria Biodata, da existência da Biodata, né? Então, a Biodata trata-se de uma startup, um spin-off, nascida formalmente como uma empresa em 2020. Tá? Apesar de nascer como empresa em 2020, a gente já vem trabalhando, né, em colaboração com diversas pesquisas diferentes, inclusive nós temos 2 convidados pesquisadores aqui que trabalham com a gente já há algum tempo, e já temos, inclusive, projetos contemplados na FAPERJ. Tá? Foi criada, né, naturalmente pela necessidade de empresa de suporte de avaliação e segurança. E, de uma forma muito interessante, né, o próprio conceito do trabalho que a gente executa é numa racionalização ampla de aplicação dessas ferramentas, né, que o Joy disponibiliza, e essa racionalização com um espectro um pouco mais amplo, uma vez que a gente tem uma experiência anterior, uma expertise também, em cima de moléculas e diversos produtos acabados diferentes. Então, a gente consegue levar uma interpretação muito interessante, muito contextualizada para os resultados que a gente obtém com essas fantásticas ferramentas que a Celera disponibiliza da CD Labs. Tá? Atualmente, a gente tem um vínculo, né, com o Parque Tecnológico, né, que trata-se de uma incubadora dentro da UFRJ. Tá? E, para apresentar um pouquinho vocês, a gente tem hoje aí, né, os nossos, como convidados, 2 consultores, né, que são pesquisadores da UFRJ, o doutor Lúcio Cabral, a doutora Alessandra, ambos professores da Faculdade de Farmácia da UFRJ, e o Joy, tá? Que representa, né, a Acelera e representa esses programas, esse software, essas ferramentas aqui no Brasil, mas depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Tá? E hoje, como já antecipei, a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso dessas ferramentas, que são ferramentas em sílico, para as indústrias de cosméticos e para as indústrias de saneantes, que têm algumas similaridades. Tem suas particularidades, mas tem muito mais algumas similaridades, e eu consigo levar para vocês, nós, né? Porque a gente já trabalha há bastante tempo com isso, inclusive com os temas regulatórios. Tá? A doutora Thaisa, diretora técnica da Biodata, né, que é inteligência regulatória e industrial, ela é bióloga, doutora em ciências, com pós-doutorado em ciências farmacêuticas, com ênfase em estudos de toxicidade in vitro e in sílico, e possui sólida experiência em toxicologia, né, atuando em seguintes temas em toxicologia in sílico, métodos alternativos para avaliação de segurança de fármacos e outros produtos para a saúde humana e ambiental, estudo de genotoxicidade e mutagenicidade. Também em avaliação de risco de produtos de degradação, impurezas, né, de quebras, algum tipo de ligações novas formadas em medicamentos, conforme os guias de harmonização do ICH. Tá? E também determinação de PDE de fármacos e outros produtos de importância toxicológica, né, em toxicologia regulatória. A doutora Alessandra, né, nossa convidada, consultora, trabalha com a gente já há algum tempo, dando esse suporte, é farmacêutico industrial, tem mestrado e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal Fluminense, né, por acaso eu me formei lá, Químico Industrial. É professora de Química Farmacêutica Medicinal na Faculdade de Farmácia da UFRJ. Membro permanente e orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em ciência farmacêutica, também da UFRJ, vice-coordenadora no Laboratório de Modelagem Molecular IQSAR, ModMol QSAR. Tá? É jovem cientista pela FAPERJ desde 2016 e atua em projetos da área de modelos farmacocinéticos em sílico, avaliação toxicológica em sílico de substâncias para a saúde humana e ambiental, aprendizado de máquinas, SAR, QSAR e em docking molecular. Doutora Alessandra, não sei se você assistiu, mas outro dia eu fiz uma apresentação falando de algumas tendências, né,
puxei bastante no assunto dessas possibilidades, né, do docking, o porquê do docking, né? Como eu adiantei para todo mundo, né, a gente entra no problema para entender o porquê daqueles resultados que as ferramentas entregam para a gente. Então, perceber, entender, né, e racionalizar todo o trabalho que você desenvolve, eu arrisquei a falar um pouquinho sobre a química orgânica, ligações formais ou ligações fracas que podem potencializar esse tipo de docking. Foi bastante interessante, uma interação bem legal, porque a minha abordagem foi bem química, né? Foi bem estrutural. Mas foi bom. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. E o Dr. Lúcio Cabral é farmacêutico industrial, mestre em Química Medicinal pela Faculdade de Farmácia da UFRJ, doutor em Química de Produtos Naturais pelo NPPN da UFRJ, hoje atual IPPN, né, Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais, e pós-doutor em Tecnologia Farmacêutica pela Universidade de La Sapienza, de Roma, na Itália, né? E no seu laboratório, além de desenvolver formulações farmacotécnicas, né, desenvolve métodos para isolamento, caracterização de impurezas e também ajuste daquelas formulações. Por isso que eu mencionei para vocês, né? A gente acaba com o nosso grupo de trabalho, com esses nossos colaboradores, ter uma visão bastante integral, uma visão bastante ampla do sistema que a gente está estudando para poder interpretar de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais segura, um pouco mais sustentável até regulatoriamente daqueles dados, daqueles resultados que a gente obtém dessas ferramentas que o Joy disponibiliza. Tá? E o Joy, né, nosso grande colega, é engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP, né, tem especialização em automação de processos também pela Poli da USP, e tem experiência de 25 anos em instrumentação analítica de sistema para a indústria farmacêutica e afins. Bom, enfim, nós estamos aqui com um grupo, né, de novo, multidisciplinar, aplicando essas ferramentas para umas realidades, né, uns desafios reais que a gente tem dentro da indústria, tanto para desenvolvimento de formulações, para interpretação agora de algumas substâncias que a gente pode aplicar, né, ou utilizar dentro dessas formulações, e, lógico, em seguida, a gente obtendo alguns resultados interessantes para esses produtos, levar esses dados para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para pleitear, né, a disponibilização, após a aprovação de dossiês, a disponibilização no mercado. Tá? Então, pessoal, olha só, né, nossos convidados e vocês todos que estão nos assistindo agora, a gente vai tentar levar, né, num conceito geral, pensando em cosmético e pensando em saneantes também, uma tendência que já vem de algum tempo, isso não é novo, mas está sendo cada vez mais refinado, e esse vai ser o termo que eu vou acabar de usar também, de substituição, de minimização agora de sofrimento quanto a animais. Tá? E uma das propostas é justamente a utilização desses dados, desses estudos que são in silico. Ou seja, hoje eu consigo agora processar esses dados de uma forma bastante interessante e ter resultados que são muito próximos daqueles que a gente vai buscar para entender, né, qualquer tipo de potencial toxicológico, qualquer tipo de dano que possa ocorrer na exposição agora humana a esses produtos, sendo que, lógico, tentando simplesmente substituir o uso de animais, reduzir o uso de animais ou até mesmo refinar, né, o tipo de estudo que eu estou fazendo e entender melhor esses dados. Então, esse chama-se o princípio dos 3 R's. Tá? Se a gente pensar em métodos alternativos, gente, o método alternativo ele pode ser válido ou pode ser validado. Tá? Quando eu penso nele como método alternativo válido, e isso daqui a pouco a doutora Alessandra vai falar um pouco mais, quando a gente pensar no guia formal que já foi disponibilizado pela Anvisa em 2012 para produtos cosméticos, a gente pensa, né, ele válido como técnica que não necessariamente tenha passado pelo processo completo de uma validação, mas para fins aos quais existe uma quantidade de dados suficiente provando sua relevância e sua confiabilidade.
E já esses métodos são validados, né? São métodos para os quais essa relevância e essa confiabilidade também já estão bem estabelecidas para o propósito particular, de acordo com o critério de alguns órgãos que são órgãos oficiais. Importante para a gente agora também pensar, porque o uso dessas ferramentas ela pode ser para a minha pesquisa interna, para a minha pesquisa exploratória, e me direcionar o que eu estou fazendo, me direcionar, inclusive, para aquele desenvolvimento da formulação que eu estou propondo, ou a utilização de algum componente nessa formulação, né? A validação e a aceitação, né, regulatória de novos métodos, isso é bastante dinâmico. Tá? E, portanto, é recomendado pela própria agência, pelo próprio guia, ele está alertando sobre esse dado, sobre essa informação, recomenda-se uma consulta que seja periódica, né, à situação de diversos ensaios diferentes. Tá? E à medida que esses métodos eles vão sendo validados, né, obtêm aceitação regulatória por órgãos oficiais, eles assumem o mesmo status, órgãos oficiais externos, eles assumem o mesmo status internamente. Tem um caso muito clássico também, né? Além de cosméticos, saneantes vem um pouco mais na frente, mas os medicamentos, você formalmente já aceito alguns dados em sílico também para esses estudos preditivos toxicológicos com algumas impurezas que a gente chama de produto de degradação, que a gente mencionou ali atrás. Tá? Então, esses dados obtidos por métodos, né, que não apresentem ainda o tal status, né, ele, apesar de não possuir uma aceitação ou estar próximo à aceitação regulatória, ele serve bastante como evidência e uma informação que seja complementar para a avaliação de substâncias e avaliação de produtos. Tá? Então, a gente precisa ter bastante em mente, ou seja, são dados, são técnicas, são tecnologias e são estratégias cada vez mais aplicadas, cada vez mais aceitas globalmente. Então, eu posso partir desse dado, posso partir desse estudo, mesmo que seja um estudo, mesmo que seja um dado interno para me dar segurança no desenvolvimento que eu tenho nessa evolução dentro da indústria. Tá bom? Então, depois de uma introdução breve dessa, doutora Thaisa, você tem como falar um pouquinho para a gente sobre essas ferramentas, né, da SD Labs que você utiliza? Olá, bom dia, primeiramente. Obrigada, doutor Biraci. Agradeço a presença de todos, dos nossos consultores, doutor Alessandro e doutor Lúcio, do nosso parceiro Joy. Então, seguindo isso que o doutor Biraci estava falando, quando ele falou de ferramentas em sílico, então, ferramentas em sílico são simulações computacionais, é um método alternativo, e que essas simulações modelam um processo natural ou um experimento de laboratório. Então, a gente consegue fazer no computador aquilo que a gente está almejando, poderia fazer in vitro e até mesmo em vivo. Quando a gente fala de biodata, só fazendo uma introdução, nós utilizamos tanto programas, softwares que são comerciais, pagos, como também softwares gratuitos. Utilizamos também, esses softwares, eles utilizam modelos, métodos de QSAR, eu não sei se vocês sabem, mas são métodos que são baseados num conjunto de dados experimentais, e também o Expert System, que são o quê? São sistemas especialistas. São métodos que vão mimetizar o raciocínio humano, né? No caso aqui, para fenômenos toxicológicos. E agora entrando um pouquinho para falar desses métodos voltados primeiramente para cosmético. Como o doutor Biraci falou, depois a gente vai ter a doutora Alessandra falando, o doutor Lúcio falando mais especificamente dessas resoluções. Eu estava até conversando com a doutora Alessandra e até vou pedir depois para ela falar um pouco desse panorama sobre essa questão de animais, no uso de animais nesses ensaios. Então, depois, doutora, se você puder complementar aquilo que a gente já estava conversando. E então, vamos lá. Para cosmético, o que a gente pode fazer de avaliação em sílico? Foi publicado pela Anvisa em 2012 um guia de avaliação de segurança para cosméticos. E nesse guia vem destrinchando tudo que a gente tem que avaliar. E aí, a gente lendo o guia, a gente pode falar assim, o que a gente consegue fazer em sílico?
Então, citando aqui, claro que quando a gente fala de segurança de cosmético, a gente espera que ele seja seguro para o usuário, mas ainda assim pode acontecer alguns efeitos adversos, que seriam irritação, alergia, coceira. Então, os estudos é até para prever esses efeitos adversos. Então, entre esses efeitos, quais são os ensaios que a gente pode fazer em sílico e quais são os softwares que a gente pode utilizar? Toxicidade aguda, que é a avaliação de DL50. Então, tanto modelos a gente pode utilizar modelos de QSR para fazer essa avaliação. O próprio Percepta, que depois o nosso amigo Joy vai falar um pouco, ele faz essa avaliação de DL50. Temos também ensaios de irritação dérmica, ensaios de sensibilização cutânea, que também podemos fazer pelo próprio Percepta. Tem outros programas que a gente pode utilizar, a Demet Predictor, que é pago também, o Vega Hub, que a Biodata também utiliza e que é gratuito. Ensaios de mutagenicidade, genotoxicidade. Esses ensaios aqui, quando a gente fala até de avaliação de impureza, a gente se baseia bastante no ICHM7, que é um guia internacional que já prevê estudos em sílico de classificação, né, de substâncias quanto à mutagenicidade e carcinogenicidade dessas substâncias. Também temos irritação ocular, que o Percepta também faz, irritação de mucosas, carcinogenicidade, toxicidade do desenvolvimento, né, que é toxicidade também reprodutiva. E tem outros estudos que a gente utiliza um outro programa que a gente também pode fazer por meio de estudos de PBPK, que é absorção e penetração cutânea, toxicidade subaguda, doses repetidas, aquela toxicidade de dose repetida, toxicocinética e toxicodinâmica, utilizando um programa que é o GastroPlus. A gente também consegue realizar esses estudos. Ou seja, eu passei aqui por todos os estudos que constam nesse guia da Anvisa, que já prevê estudos em sílico. Nesse guia já consta que você pode realizar, já consta estudo em sílico nesse guia como método alternativo, e todos esses a gente consegue fazer utilizando métodos computacionais. Inclusive, todas essas atividades, todos esses estudos, a Biodata realiza utilizando diversos programas. E quando nós falamos disso, isso foi para cosmético. Agora, e para saneantes? Saneantes, quando a gente fala, um exemplo de saneante, que são os desinfestantes, o que a gente vai buscar ali? A gente tem que ter segurança para quem está usando e segurança também para o meio ambiente. Então, aqui, a gente pode fazer tanto estudos toxicológicos, como esse próprio mesmo de irritação cutânea, penetração dérmica, e outros estudos também, e, além disso, também estudos de ecotoxicidade. O que vai acarretar no meio ambiente o uso desses produtos? Então, nós podemos fazer toxicidade aquática, a gente pode fazer bioacumulação. Então, esses programas que eu citei, o Percepta, ele faz um estudo de toxicidade aquática, utilizando 3 organismos diferentes. Nós podemos fazer bioacumulação, biodegradação. Então, tudo isso de forma em sílico. No caso de saneantes, nós seguimos, quando a gente fala de desinfestantes, segue o mesmo rito quando a gente fala de agroquímicos, eles são avaliados até pelo mesmo segmento na Anvisa, e sempre pensando nesse risco ocupacional, que é o risco que tem para o trabalhador, aquele que está utilizando o produto, e também para o risco para o meio ambiente. O que pode acarretar? E é isso, assim, eu queria até falar com a doutora Alessandra sobre essa questão, antes até da gente entrar no Percepta mais especificamente, sobre essa questão do panorama mundial de uso de animais comparado com os estudos que a gente faz. O quão importante é hoje você utilizar métodos alternativos aos estudos em vivo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, quando a gente fala a gente usa os métodos em sílico, assim como alguns in vitro, né, como métodos alternativos ao uso de animais,
A história de usar animais em cosméticos, ela é muito mais avançada, não usar animais, né? Ela é muito mais avançada na Europa do que até mesmo nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Na Europa, a Europa inteira, desde 2013, todos os países que compõem a União Europeia, eles não podem nem fazer testes em animais e nem comercializar produtos cosméticos que foram testados em animais. No Brasil e nos Estados Unidos, a gente já não tem essa proibição, e é interessante porque, assim, Estados Unidos e o Brasil ele é o quarto maior consumidor de cosméticos no mundo. Estados Unidos é o primeiro, e eles não têm essa proibição, né? Mas aí, quando a gente começa... E algumas empresas, elas chamam a atenção do uso dos métodos em si, dizem assim, olha, nós não usamos animais nos experimentos, empresas cosméticas, tá? E eu estava até vendo recentemente que alguns sites aqui no Brasil já mostram que algumas técnicas em sílico também são utilizadas na substituição do uso em animais. Então, por exemplo, a Natura e a The Body Shop, elas já citam nos seus sites que elas usam métodos em sílico. E, por acaso, são duas empresas que já possuem o selo de Cruelty Free International. Né? Então, elas já estão alinhadas com algumas diretivas, né, internacionais. No Brasil, a gente não tem nenhuma legislação brasileira que fale sobre a proibição do uso de animais em testes de cosméticos. Existem algumas, agora não sei se são leis, tá? Estaduais, então alguns estados já proíbem o uso de animais em testes de cosméticos. Acho que o último foi até o Rio de Janeiro no ano passado, em maio do ano passado, que proibiu o uso de animais. Então, assim, aí nisso a gente tem, de novo, chamando a atenção para o uso desses métodos alternativos. O método em sílico, e a gente pode falar não só dos métodos de QSR, como a Thaisa comentou, mas também os métodos de PBPK, quando a gente compara com esses métodos tradicionais utilizando animais, a gente pode até inferir que eles são muito mais próximos da realidade do que o teste animal. Por exemplo, se eu fosse pegar um chocolate e testar em animal, a gente não ia comer. Porque o chocolate tem a teobromina, e a teobromina ela é tóxica para cachorro. Então, se eu testasse antes para cachorro, a gente não ia comer chocolate. Né? Assim como a gente tem outros exemplos de medicamentos também que são tóxicos para os animais, mas não são tóxicos para o humano. Né? Então, quando a gente consegue ter um modelo matemático, por exemplo, para irritação dérmica, eu posso fazer... existem alguns modelos que são baseados em ensaios experimentais que já foram realizados com coelhos, por exemplo, que é um dos ensaios que eram preconizados para testes em cosméticos, mas eu posso também pegar uma seleção de dados em estudos de pele artificial, por exemplo, fazer um modelo matemático e fazer um modelo de QSR que eu vou avaliar as próximas substâncias. Então, quanto mais a gente consegue inserir esses métodos em sílico, os métodos em sílico para avaliação dos ingredientes cosméticos, eu acho que mais próximo da realidade realmente de antecipar a avaliação toxicológica desses ingredientes, a gente fica mais próximo da realidade, né? Não vou estar testando animal, vou poder estar fazendo um modelo matemático baseado em informações que já foram testadas, em dados, né? Que já foram testados previamente em espécies, até no próprio ser humano. Eu posso criar um modelo virtual, uma população virtual, por exemplo, para poder avaliar a toxicocinética, se aquele ingrediente cosmético ele vai ser absorvido ou não pela pele, e se aquela absorção ela vai ser tóxica ou não. E um procedimento que já é aceito pela Anvisa para novos insumos cosméticos, registro de produto cosmético. Isso. E é interessante que a gente não tem que pensar que essas abordagens em sílico, por exemplo, você falou de permeação através da pele. A L'Oréal tem lá a sua pele artificial, mas existe uma membrana sintética que é o Strat-M, comercialmente disponível, né, que você pode simular. É um pouco difícil conseguir, não sei se a Merck descontinuou, mas é possível simular a permeação através da pele. E a gente, além de toxicidade, pode pensar que esses métodos em sílico podem, de certa forma, antecipar a funcionalidade. Porque o produto cosmético
além de ter o aspecto de segurança garantido pela avaliação toxicológica, muitas das vezes você vai exigir um teste de funcionalidade. E, novamente, você pode cair no uso de animais ou, então, tentar, através de uma abordagem in silico, ter alguma ideia de funcionalidade. Por exemplo, eu tenho um produto que deve ser absorvido até em nível de derme, já existe o DMAI e outros produtos que têm essa característica. E eu posso fazer isso através de uma abordagem in vitro in silico, né? Existem outras possibilidades que a gente pode tentar acoplar essas abordagens em si para fazer antecipação de funcionalidade. Até que ponto a Anvisa vai aceitar uma evidência de funcionalidade com os dados em si, a gente não pode garantir, mas que se você consegue atualmente registrar o produto de grau de risco 2 com novo insumo, os estudos toxicológicos em si, é possível que você reduza, né, o seu esforço para a comprovação de funcionalidade através do uso de ferramentas em si. Tem até aquela pergunta, né, da Daniela, né, sobre classificação toxicológica de saneante. Eu acho que ela está perguntando do ICHM7, né? Então acho que vale até a pena vocês esclarecerem um pouco o que pode ser feito a esse respeito, né? A de saneantes. A toxicológica é uma só, né? A abordagem para saneantes, ela é para substância e para produto acabado, né? Quando você está entrando com uma substância nova, você tem uma série de dados para informar. Ela mencionou e enalteceu muito dos estudos agudos em vivo, tá? Mas a classificação toxicológica, saneante, você pode antecipar DL50 em si. Você pode fazer cálculo de DL50. Inclusive, eu acho que estudo de DL50 tinha alguma coisa de como é que se poderia ou não mais ser feito em animais, porque o estudo em animal já não pode mais ser feito. Você pode antecipar valores de DL50 em si. Você pode fazer a classificação de toxicidade segundo esse HM7, que vai te dar mais uma avaliação. Você ainda pode complementar, estimando a partir do DL50 o valor de NOAEL, que vai ser útil para você fazer um relatório, inclusive, de PDE. Você pode antecipar em sílico para o saneante, ecotoxicidade. Então, você pode ter uma avaliação completa, Daniela, de perfil de toxicidade do produto saneante, só usando ferramentas em sílico. Teve um outro colega que fez uma outra pergunta aí também interessante. Como são feitos os testes em sílico? O que são considerados nessa estimativa? Funciona para o produto técnico e produto formulado? Qual o tempo estimado desta avaliação, pessoal? Nossa, tudo depende, né? A doutora Alessandra, ela pode até falar porque ela tem bastante experiência nessa área, são anos e anos. Falar como estima a DL50 e como faz o ICHM7. Tudo depende. Você vai responder também da Daniela, que ela quer avaliar o produto inalatório. Aí é PBPK. Então, acho que você pode, numa resposta só, englobar essas duas perguntas. Depende também até de qual... Foi o que eu falei, depende. Qual o teste em sílico que ele quer fazer? DL50. DL50? Irritação dérmica? Sensibilização dérmica? Quantas substâncias? Tudo isso vai depender da quantidade de substâncias. Quando a gente fala de formulação, dependendo do teste, a gente pode inserir o dado de toda a formulação. Então, a gente vai ter que avaliar cada ingrediente individual. Separadamente. Então, aí tudo vai depender... Então, acaba que tudo vai depender e até o tempo, né? O tempo estimado vai depender das perguntas, do que a gente vai precisar colocar, no caso de um relatório, né? E a profundidade, qual técnica a gente vai usar, né? Que a gente tem esses métodos de QSR, Expert System e os modelos farmacocinéticos, ou toxicocinéticos, né? Que a gente também pode utilizar. Porque quando a gente fala dessas... Você coloca de input, na verdade, deixar claro para eles que você conhece a estrutura molecular. Isso, eu ia falar exatamente isso. A gente trabalha com uma molécula. As propriedades físico-químicas dessa estrutura molecular. Você usando isso como input, você estima a DL50, você consegue fazer um perfil de toxicidade segundo o CHM7. Inclusive, se você tem, por exemplo, a DL50 para uso oral, você quer... e como seria a toxicidade por inalação? Como seria a toxicidade pela administração por outra via? Existem softwares que também fazem essa estimativa. Então, qual é o input? O input é a estrutura molecular e propriedades físico-químicas da molécula.
Estando em formulação, qual seria a modificação? Aí você teria que considerar os outros constituintes da formulação, a toxicidade dos outros constituintes da formulação, e aí começa a ficar uma coisa mais sofisticada, né, que aí você vai cobrar mais caro, que é tentar avaliar o efeito cumulativo da administração de duas substâncias ao mesmo tempo, que é uma possibilidade de a gente fazer com software chamado GastroCruz. Ele consegue estimar, por exemplo, o efeito terapêutico quando você faz a coadministração de 2 fármacos. E a lógica inversa é verdadeira. A toxicidade também poderia ser estimada, né, por um efeito sinérgico entre esses 2 diferentes constituintes do seu produto saneante. Então, é possível fazer muito tempo, demora, como a Alessandra falou, né? Depende do tamanho da molécula, depende da diversidade de parâmetros que você quer estimar. Mas é muito mais rápido que o teste in vitro, muito, muito, muito mais rápido que o mais teste barato. in vitro e mais barato. Né? O GastroCruz tem um custo mais alto, né? Você vai ter que pagar em torno de $3.000 para um uso semanal, que é uma licença de $90.000. Mas se a gente comparar com a utilização de animais, os reagentes utilizados, o tempo, é bem mais em conta. Bem mais. Bem melhor, Eu acho que cabe agora um núcleo de pessoas que trabalham, né, junto à Anvisa e à indústria de saneantes começar a criar uma consciência junto à agência de que os testes in silico são, sim, uma alternativa. Se você qualifica um produto de degradação que está num medicamento que pode ser um antineoplásico, através de uma abordagem em si, por que eu não posso avaliar, qualificar, vamos usar o mesmo termo, um produto saneante? Né? Então, é uma questão de trazer esse conceito e essas informações para a agência. A própria unidade de cosmético, né, a gerência de cosmético, lá atrás, na época da gerência geral, ela mencionou no guia que é um processo dinâmico. Tá? Então, defesa do seu racional com lógica técnica e científica, não simplesmente apresentar um número, mas defender, contextualizar esses resultados para os auditores responsáveis, para os especialistas em regulação e vigilância sanitária responsáveis. E mostrar, olha, eu tenho segurança e não vou ter risco sanitário da aplicação de um dado desse. Então, está evoluindo constantemente. Tá? Eu vou pedir agora um espaço para o Joy falar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre o Percepta, Joy. O que você pode passar para o grupo e confirmar para a gente sobre o Percepta? Obrigado primeiro, pessoal, aí pela oportunidade de falar, né? Alguns de vocês já me conhecem, tá? Esse rapaz aqui com nome estranho, tá? Juro por Deus que meu pai não era hippie, na década de 60. Esse nome é o caso de um jogador de basquete do Corinthians. Gostaria também de agradecer também a presença de todos vocês, embora eu seja palmeirense e tenha uma luta em glória contra o meu nome, mas vamos que vamos aqui, vamos falar um pouco a respeito do Percepta, e para isso nós vamos aqui chegar e mostrar um pouco, tá, ou seja, do como que seria a ferramenta em si, pessoal. Então, a ferramenta em si, né, o DCD Percepta, né, como nós tínhamos falado anteriormente aqui, né, você tem duas formas, tá, de você chegar e fazer essa parte de predição, né? Ou seja, vocês têm os modelos que são o Expert System, né? E o ACD Percepta, né? Ele, na verdade, ele trabalha com modelos que são treinados e ele também tem, na verdade, algoritmos matemáticos nos quais ele se baseia para fazer algumas predições. Quando falo do ACD Percepta, uma coisa que é interessante é falar que ele, na verdade, é uma ferramenta em sílico que não somente trabalha com os dados em termos de toxicidade, né, que nós temos aqui hoje como alvo, né, mas também ele consegue também fazer a predição de propriedades físico-químicas e a parte de farmocinética, a parte da ADME. Ou ADME
por exemplo, para eu que sou paulista, né? E antes que haja alguma briga aqui no grupo, né? Então a gente fala os dois aqui para não ter um problema. E como que o software se apresenta? O software ele se apresenta, pessoal, né, assim, em formato comercial e também no seu formato acadêmico, ele tem a questão do tal do deployment. O que é o deployment? Ou seja, com que forma vocês podem ter esse tipo de sistema? Ele pode ser uma aplicação que você chega e põe no seu próprio micro. Ele pode ser alguma coisa que a gente fala que trabalha em batch. O que seria em batch? Ou seja, você contrata esse tipo de serviço propriamente dito com o fornecedor do software, que é o ACD Labs, ou então ele tem um portal, né? E no qual esse portal ele tem o serviço do software, tá? Então é os tais do as a service, né? E esses as a service, não somente para a questão de em sílico, mas tudo em termos de ferramentas preditivas, eles são casos bem interessantes porque você pode, às vezes, em algumas ferramentas, tá? Não estou dizendo aqui com relação a ACD Percept em si, mas em algumas ferramentas que ACD Labs tem e outras empresas que vocês viram os nomes citados, vocês podem ter, por exemplo, a questão de terem bancos de dados, né? Então, às vezes, nós também podemos usufruir desse uso de banco de dados. Agora, vamos imaginar como que nós podemos fazer alguns cálculos com relação ao ACD Percept. Então, nós vimos aqui, nessa parte de toxicidade, né, que ele faz esses cálculos, né, lembrando-se que esses cálculos, né, como foi bem salientado, inclusive nas perguntas falavam a respeito de formulação, eles obviamente se baseiam com relação à estrutura molecular. Por quê? A partir da estrutura molecular, eu vou conseguir ter os algoritmos, e esses algoritmos vão identificar, no caso aqui, fazer modelar, vão fazer os modelos, e os modelos vão identificar os riscos toxicológicos de certas moléculas. Como, por exemplo, nós temos aqui, nesse caso aqui, temos a parte de mutagenicidade. Tá? Na caso de mutagenicidade, mostrando aonde teria a característica toxófora aqui, né? E mostrando, aqui no caso, depois a gente vai falar por que existe um quadro embaixo mostrando de estruturas parecidas, porque no questão aqui não é simplesmente o ensaio toxicológico que ele vai, o ACD Labs ou o ACD Percepta vai fazer para esses casos que nós estamos falando, mas também ele também é uma ferramenta que o pessoal usa para fazer modelagem de procura de novas moléculas, tá? Ou seja, eu consigo com essa ferramenta eu também chegar e olhar quais seriam, tá? Ou seja, imaginando no caso de que vocês têm alguma molécula, né, que vocês estão querendo desenvolver alguma característica e talvez tirar a parte de toxicidade, como é que você vai chegar e vai simular isso? Então, esse software, ele também tem essa visão. Então, por isso que ele vai chegar e vai dar esse quadro informativo, por exemplo, quais seriam as estruturas semelhantes, tá? Ou seja, para um outro aspecto que eu não vou cobrir aqui. Então, nós temos aqui, no caso, as suas diversas propriedades que estão sendo calculadas, né? Essas propriedades, elas podem ter também, como o pessoal aqui falou, os meus colegas aqui da Biodata da UFRJ também essa questão também da letalidade, tá? Então ele chega e calcula esses parâmetros dentro do software. Ele também possibilita também fazer diversos tipos de cálculo, né, em termos de toxicidade, né? E nesse caso aqui nós vemos, por exemplo, a irritação de pele,
né, que está sendo aqui exemplificado. Daqui a pouco eu vou falar o que são essas figurinhas aí estranhas que estão aparecendo, tá? Então, nós vimos, por exemplo, como que se dá a predição e quais são os resultados, tá? E como vocês devem perceber, ele tem uma estrutura química, né? Nessa estrutura química, né, ele vai chegar e vai fazer a predição a predição em termos de toxicidade. Até os casos um pouco mais complicados, talvez não seja escopo aqui, por exemplo, da nossa conversa, mas, por exemplo, quando tem o canal de potássio ERG, por exemplo, ele vai chegar e você vai chegar e vai ter o caso de você chegar e fazer a simulação, e você pode ter, inclusive, um quadro explicando onde que seria a zona de calor relativo a log P e pKa, que são propriedades físico-químicas, como que você pode ver essa molécula em termos de toxicidade. Então, como nós estamos vendo aqui rapidamente, e até respondendo de novo, reiterando a pergunta, obviamente que esses modelos em sílico, eles dependem da questão aqui do modelo e da estrutura química que nós temos, tá? O ACD Labs, ele na verdade tem diversas ferramentas e dentro do ACD Percepta ele permite o desenho dessas estruturas químicas. Ele tem a interface natural com a sua ferramenta de desenho de estruturas, que é o ACD CanSketch, que é um software muito usado de forma acadêmica, mas ele também permite, né? Eu acho assim muito engraçado como o pessoal é original com relação aos desenhos, né? Porque o Smiles, se vocês adivinharem qual que é desses quadros é o Smiles, eu acho que a gente pode dar até um prêmio aqui, um ursinho de pelúcia, tudo mais. Ele tem a questão de você chegar e você ter uma molécula, tá? Que você pode desenhar justamente no Smiles, né? Olha que tá difícil aqui imaginar qual que é o quadro. E você chega e desenha essa molécula e põe para dentro como se fosse um projeto, né? E esse projeto ele vai chegar e vai fazer essa predição, né? E nesse caso aqui também, pessoal, né, como nós tínhamos falado, né, nós temos essas visualizações. E nessas visualizações, né, nós vimos de forma bem fácil, graficamente falando, quais são os pontos de atenção mostrados com relação em termos de toxicidade e as características que estão sendo estudadas. E existe também outras questões que nos auxiliam tanto para a questão em sílico, tá? Porque lembrando que são modelos matemáticos e nós também podemos ensiná-los esses modelos matemáticos. E obviamente que quando você chega e faz toda essa questão de predição, é importante você ter a visualização do que está sendo feito, mais do que você chegar e ter o resultado lá, e porque aí o que vai acontecer? Talvez não te dá a ferramenta suficiente para outras questões que nós vamos resolver. Por exemplo, quando você fala em formulações, e aí? Eu tenho da molécula. Como é que eu posso ter o restante? O que eu estou apontando com relação a essas informações? Então, o software também ele te dá o histórico e o roteiro de cálculo de como essas coisas acontecem. Vamos pegar aqui um caso, tá? Fugindo um pouco do que seria toxicidade, mas vamos imaginar alguma coisa um pouco mais complexa em termos de cálculo, que são propriedades físico-químicas. Então, as propriedades físico-químicas, você vai chegar e você tem fórmulas, né, que na verdade nos dá urticárias e não tem a ver com toxicidade, mas pelo fato de você ter diversas contas a serem feitas, né? E nesse caso aqui, nós vemos que nós estamos vendo aqui um cálculo, tá? Que está sendo exemplificado do log, né? E você está mostrando a curva e como isso está sendo feito o cálculo. Nós também mostramos dentro do software, né, a questão, por exemplo, de quando a gente chega e quando pega essa questão do log P que a gente falou, né,
Vamos pegar, por exemplo, alguns detalhes, tá? Ele vai mostrar, por exemplo, quando você chega e você tem modelos diferentes, tá? Então, ele vai citar dentro do seu quadro resumo aonde está na literatura, pessoal. Olha que interessante. Outra coisa interessante que nós temos também é o seguinte: ele vai fazer o detalhamento do cálculo, tá? Então vamos lá, tá vendo? Olha o detalhamento do cálculo. Ele vai chegar e vai mostrar dentro desse detalhamento como é que ele chega a esses valores, tá? Ou seja, não é simplesmente pôr lá uma fórmula, não é simplesmente chegar lá e vocês terem um resultado e ter, por exemplo, um risco. Nós estamos mostrando de forma calculada, ou seja, aquele modelo matemático aplicado para dentro do DCD Percepta, tá? Para que vai te deixar com mais clareza a utilização desse modelo, né? Por quê? Porque você pode fazer diversos relatórios que também são ferramentas desse de Percepta, tá? Lembrando que dessas ferramentas, né, nós temos essa questão dos memoriais de cálculo, só detalhando um pouco mais, né? Então ele mostra aqui, por exemplo, de quando que eu uso determinados algoritmos, né? Porque eu consigo extrair informações diversas do ACD Percepta, tá? E aqui esse relatório, tá? Pode ser um relatório em termos de toxicidade, e esse relatório de toxicidade, inclusive mostrando o, o risco, né? Ou seja, o grau moderado, leve e assim por diante, com relação às características daquela molécula. Lembrando que essa simulação sempre é feita em termos da molécula, tá? E aqui, de forma bem resumida, né? Como que nós guardamos esse negócio dentro do SD Percept? Como se fossem pastas, tá? Então, você chega, você desenha, né, ou tem o desenho da sua molécula estrutural, da sua molécula, né? E você, a partir disso, você chega e faz essas predições e você tem toda essa questão do memorial de cálculo a ser feito aqui, tá? Então, obviamente que esse cálculo é feito rapidamente, né? Então, talvez uma das questões, quanto tempo isso demora? Ele, tendo os modelos, ele vai fazer isso de uma forma bem rápida e os seus relatórios você também vai conseguir fazer de forma bem rápida. Então, o tempo que talvez nós vamos ter que considerar, como a doutora Alessandra e a própria Thais também ressaltou, e o pessoal aqui também, é a questão de formulações e outros casos que precisamos também chegar e consolidar e concatenar essas informações do que vem do ECD Percepta. Então, eu acho que aqui de uma forma bem simples e bem clara, tá, eu consegui resumir, pessoal, como que é o jeitãozão assim do ECD Percepta e como ele pode auxiliar vocês aqui com relação a fazer essas predições em sílico de toxicidade e mostrei assim bem assim uma mostrada bem de leve aí com relação às ferramentas que são disponibilizadas. Agora é pôr a mão na massa, né, Joy? Experimentar, trabalhar. A gente está à disposição aí para quem precisar, né? Não sei se a doutora Thaisa já disponibilizou para vocês aí o nosso contato. Eu coloquei Mas, aqui o contato. né, a gente pode dar esse suporte no que for necessário, a aplicação mesmo por vocês, se precisar de que a gente auxilie, né, na interpretação, porque é lógico, né, o Jorge já mencionou, você tem esses dados, a ferramenta ela é amigável, né? E a contextualização, dependendo do que você vai aplicar, você precisa de mais algumas informações, não do dado em si, né? Mas também do seu sistema que você está estudando e aonde você vai aplicar
o próprio sistema, seja um cosmético, um saneante, um defensivo agrícola, né, um medicamento, uma substância química qualquer, numa aplicação qualquer, cujo você vai expor alguém a essa substância ou esse produto formulado. Tá? Bom, a gente está chegando, né, no finalzinho. Só responder o Luiz Paulo, dá tempo, doutor Birassi? Não, dá sim. Eu ia falar para as considerações finais, e se alguém também já quiser colocar mais alguma curiosidade, alguma sugestão, inclusive de tema para a gente tocar no nosso próximo evento, isso é importante. fica à vontade. E, pessoal, das perguntas que ficaram aí, fiquem à vontade também para poder expor algum dado, alguma informação. Doutora Thaisa. Eu vou até aproveitar, então, essas minhas considerações finais, respondendo essa pergunta do Luiz Paulo, que eu acho que é muito pertinente e é uma pergunta que a gente escuta constantemente, que, tendo a licença do software, é de fácil uso ou precisa de algum treinamento para avaliação em sílico? E eu acho que foi até importante responder depois da apresentação do Joy, porque se a gente for olhar o ACD Percepta, a gente vê que tem uma interface muito fácil de usar. A grosso modo, vai parecer o quê? Você vai apertar o botão, vai entrar com a estrutura, aperta o botão e vai te dar um resultado. Mas não é bem assim. A gente tem que... O papel do especialista, e aqui eu estou falando até como toxicologista da empresa, ele é fundamental para a realização desses estudos. Não existe um tipo de treinamento fixo, digamos. Existe muito estudo. Você tem que saber química, você tem que conhecer a molécula. Não tem um treinamento que você fazendo aquele treinamento... Tem o treinamento do uso do programa, mas toda a análise é feita pelo especialista. Então, eu faço análise, a doutora Alessandra faz análise, a gente faz de pares, né? O doutor Lúcio, ele faz uma análise e a gente faz um estudo dessa molécula, não só apertando o botão do programa. Ele me dá um resultado, mas eu preciso saber se aquele resultado ele está coerente ou não está coerente. No caso desse de Percepta, a gente pode falar que, até ali embaixo, o Joy mostrou outras estruturas, ali mostra o quê? Estudos que foram realizados com estruturas semelhantes e até mesmo aquela mesma estrutura no banco de dados. E muitas vezes a gente tem um resultado X mostrando ali em cima, que ali embaixo está mostrando totalmente diferente. E aí eu tenho que ir, aí eu falo, né, eu como Thaisa da toxicologia da biodata, e avaliar aquelas moléculas para poder eu chegar num resultado, num consenso. Acho que, de modo geral, é isso. Não é só apertar um botão, quero deixar isso bem claro. Porque se fosse assim, então, a gente poderia escolher qualquer pessoa e era só colocar a molécula no programa e ia ler ali. Tem programas, inclusive, como eu falei, o Percepta, ele tem uma interface realmente muito fácil de utilizar. Tem outros programas que não, você precisa analisar de fato, ele te dá um número, uma concentração, e você tem que saber se aquela concentração ela é tóxica, ela não é tóxica, então não é tão simples assim. O treinamento eu acho que é mais mesmo de estudo mesmo de química, de estudo, de conhecer a molécula. Sendo multidisciplinar, né, doutora Thaisa? Isso. No contexto geral, a aplicação e até mesmo a forma com que o auditor, né, no caso, na maioria dos casos, né, um auditor especialista em regulação e vigilância sanitária, ele precisa ter confiança do que você está apresentando, né? Então, o seu dado, a defesa do seu dado, né? Você fundamentar o que você está colocando, o seu relatório, ele vai se sustentar em cima da robustez ao qual você preparou o seu parecer em cima do dado que você extraiu dessas ferramentas, tá? Eu acho, Birassi, que é como você qualifica uma pessoa para trabalhar no controle da qualidade, na produção e assistência regulatória. A pessoa tem que aprender, usar as ferramentas, entender o funcionamento do software, entender o que é o input ideal, o que é o resultado ideal. É um treinamento. Então, as pessoas acham, é um software, tá bom, então eu vou usar o software do cromatógrafo. Se você usar o software do cromatógrafo, eu sou um especialista em cromatografia líquida? Não, né? Então, é a mesma situação. Pensa que é um software.
mas o software é uma ferramenta. Você tem que saber usar a ferramenta e pode ser treinado sim para isso, pode aprender. Claro, A empresa pode desenvolver seu setor de estudos em si, mas tem que aprender, né? Doutor Alessandro, suas considerações. Bom, então, eu acho assim, que, principalmente com relação a. Eu bato muito na tecla da gente usar os métodos em si computacionais, principalmente nessa visão de reduzir esse uso de animais, mas a gente tem que lembrar que tem a redução de custo, né, a redução de tempo nos experimentos, e saindo um pouquinho da parte regulatória, para as empresas, existe um marketing também que é importante, né? Que aí toda empresa de cosmético hoje ela quer um símbolo do cruelty free. E aí existem algumas coisas pelas quais ela precisa passar e mostrar, né, para as instituições que ela é cruelty free. E eu acho que assim, a gente tem que, como eu falei, apesar de a gente usar muitos cosméticos, a gente não tem uma legislação que fale para reduzir, utilizar os métodos alternativos. A gente tem que começar a mostrar, não só para a agência, né, para a Anvisa, que dá sim para a gente usar esses métodos, porque eles são tão válidos quanto os métodos tradicionais, que são os métodos em animais, como eles são melhores, né? Como eu falei, o mais próximo da realidade do que fazer um teste em rato e uma pele de rato vai ser com uma pele de humano. Então, acho assim, a gente tem que estar sempre, não é o futuro, é o agora. Né? Então, o insílico a gente tem que começar a colocar agora nesses projetos para avaliação e submissão desses relatórios para as agências reguladoras. Não só para cosmética, mas também para saneante. Né? Perfeito, doutor Alessandro. De uma forma responsável, né? Exatamente. Sem muita aventura para não perder o crédito. Né? Como o Lúcio e a Thaisa comentaram, assim, além de saber usar o programa, você tem que entender o programa também, né? Se a gente pensar no modelo matemático, né, no modelo de QSR, para irritação dérmica, você vai encontrar vários programas que fazem isso. Mas você tem que entender e confiar naquele resultado que o programa vai te dar. Né? Então, isso aí você tem uma experiência também de ficar buscando, assim, eu confio, vou confiar nesse dado ou não vou, como é que é o algoritmo que ele utilizou, qual é o banco de dados que ele utilizou, né? Fazendo um paralelo bem interessante aí para quem é de controle da qualidade, né? O advento do sistema, né, de arranjo de diodos com detector em cromatografia, você tem algumas substâncias que são transparentes aos comprimentos de ondas adotados, né? E quando do desafio constante ainda que é de você desenvolver um método analítico indicador de estabilidade, você não alcança balanço de massas, há alguns anos atrás jurava-se que não tem substância. Tem, só que ela não é detectável naquele sistema. Né? Então, você precisa interpretar agora com um conjunto outro de dados, de informação, até mesmo prévias, para poder adaptar, ajustar o que você está fazendo, o que você precisa montar de relatórios. Joy, suas considerações e já, né, antecipando, muito obrigado pela sua presença. Aliás, antecipando o doutor Lúcio e o doutor Alessandro, que apesar de estar com uma frequência com a gente aqui, se disponibilizam, né, gentilmente, uma parte do trabalho de vocês, dos seus dias. O doutor Alessandro estava dando aula até ainda há pouco, né? Doutor Lúcio, eu acredito que já vai logo em seguida também entrar em sala de aula ou no seu laboratório de pesquisa. Então, muito obrigado. O nosso, né, doutora Thaisa? E, Joy, por favor, suas considerações finais. Obrigado primeiro pelo convite, pessoal. Algumas de vocês aqui já estão acostumados até os webinars que a gente também já faz aqui, até pelo Zoom, tudo, e dessa vez aqui eu tenho a oportunidade aqui de falar aqui com pelo menos
gente bem mais expert aqui, então assim eu me fico até diminuído aqui, mas brincadeiras à parte, pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite, pela extensão desse convite. E a única consideração fora acho que o mote, né, que a gente tem com relação, principalmente nessa parte de cosméticos e assim por diante, com relação à utilização de animais, né? Uma outra coisa que eu também gosto de salientar em termos de in silico é o fato de que a experiência que nós tivemos, até por conta da pandemia, do que muitas que não tem a ver com da questão da toxicidade em si, né, que nós chegamos e falamos, mas assim com questão o quanto progresso nós tivemos com relação a elencar possíveis substâncias, produtos que são pertinentes, por exemplo, a um combate, que foi no caso aqui ao Covid-19. Então, se ouviu muito no Brasil que se tinha 1000 moléculas candidatas, e em 2 meses você passou para 50 para 3. Por mais que a gente saiba que talvez o resultado não tenha sido eficiente, imagine no mundo normal, no qual você tem que testar 1000 drogas. Quanto esforço analítico nós teríamos que fazer, pessoal? Então, existe também uma questão aqui muito grande em termos da utilização de ferramentas em sílico, em termos de produtividade também, né? Então, nós vimos que a escala ela é brutal, a escala é brutal mesmo. Quando você chega e faz testes em vivo, in vitro, e você depende daquele fornecedor que precisa importar algum certo material durante 3 meses, o in silico você já está fazendo e você já está economizando com relação a isso. Então, imagine também em termos de produtividade. Então, esse também é uma outra questão muito importante também que vocês também devem também ter em conta. E, mais uma vez, aí também obrigado aí por todo esse ensinamento que também vocês nos dão aí, pessoal, aí, e também pela presença de todos aqui, vocês, nesse webinar aqui. Legal, muito, muito bem lembrado, Joy. Então, acelera mesmo esse processo, né? Um grande abraço para todos, até uma próxima. Boa Eu acho que, tarde. né, pode até abrir para algumas sugestões para alguns temas futuros, mas esse é um bem interessante, Joy. Grande abraço, até uma próxima, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.